Então, seguindo novamente, porque houve o tempo, né? E aí a gente tem que retomar. É necessário se refazer, trazer essa amplitude. E eu me lembro que esse pai chamou justamente porque a criança desenhou uma boneca e ele entendeu que aquela boneca era um orixá. E ele provavelmente era evangélico, cristão, protestante, assim como eu. E a gente vai entender também que a gente precisa ter um cuidado com esse discurso também, até as pessoas que são militantes. A gente vê na maioria das vezes, né, aqueles vestidos, e eu acho muito legal quem gosta, que curte usar, né, aqueles vestidos afros, o cabelo, como é que eu vou dizer, nem cabelo afro, cabelo black, ou cabelo encaracolado, que usa e que ali usa aquele pente como, né, e é muito importante isso, como identidade. Mas eu, Carla, me considero negra, sim, e necessariamente não me sinto à vontade usando determinados tipos de roupas, usando o cabelo dessa forma, até porque meu cabelo não fica, a estrutura dele não é uma estrutura extremamente, como é que eu vou dizer, crespa, então fica difícil. E assim, a gente sabe que existe uma maioria de negros e pessoas afros dentro dos terreiros, dentro das religiões de matriz africana, mas isso não é uma totalidade também. Existem muitas pessoas brancas, pardas, que também fazem parte dali. Assim como a gente precisa lembrar que a igreja evangélica, cristã, protestante, nos Estados Unidos, era o berço da pessoa, onde os negros conseguiram, né, colocar a sua voz, a sua luta. E a gente vai lembrar daquela caminhada da Carolina, de Martin Luther King, a respeito, né, dessa questão desse lugar, e combater o racismo, né, nos Estados Unidos, na América. E a gente vai observar que, independente da religião, o negro ele pode estar no espaço, e as pessoas pretas podem estar no espaço que elas bem quiserem e entenderem. A gente sabe que existe sim a questão do privilégio branco, mas eu tenho o direito de escolha, eu tenho o direito de escolher estudar, eu tenho o direito de querer me informar e estar nas universidades. Então eu acho muito importante as políticas públicas de ProUni, essa questão das cotas, que foi tão debatida e que as pessoas têm tanto preconceito, mas quando a gente vai entender a história do Brasil, a gente vai ver que essa reparação histórica ela é necessária, sim, educacional, para que as pessoas tenham acesso a esses espaços. Então, o negro, a mulher, o homem, qualquer pessoa tem que estar onde acha que deve estar e se comportar da forma, né, esse comportamento, eu digo que para o negro é sempre mais difícil estar em determinados lugares. E aí eu vou também pegar a fala de Jefferson Tenório, que ele fala que o corpo negro é um alvo aonde quer que esteja. Por que ele é um alvo onde quer que esteja? Que ele é alvo de preconceito, ele é alvo de bala perdida ou bala achada, né, que a gente assim fala. Então, de batida policial, de um certo, onde quer que esteja, num bar, num estacionamento de um shopping. Se você tem um carro, o cara já te olha, se o seu carro for um carro, né, não tão popular, ele já te olha com outros olhos, ou é ladrão, ou então é o motorista. Já aconteceu comigo várias vezes, assim, aí eu trago para vocês de estar no shopping e entrar em determinada loja e a pessoa olhar para mim e fazer assim, pois não, o que deseja. Eu me lembro de uma situação bem estanque, assim, que eu entrei naquela loja da Gasté, no Shopping Barra, alguns anos atrás, e bem mais nova do que, eu acho que deve ter uns 20 anos, né? Há uns 25 anos atrás, eu era bem novinha. E aí, quem veio me atender não foi a atendente, foi o segurança. Pois não.
O que a senhora deseja? Aí eu fiz assim, o senhor é o vendedor? Ah, por favor, eu gostaria de... Não, calma, a atendente é ela. Então aquilo me causou estranheza, porque na verdade eu fui abordada na entrada da loja pelo segurança. Então você entenda, há 25 anos atrás aquilo me doeu, mas eu quis passar por cima daquilo ali e mostrar, e fiz questão de comprar, que eu tava com dinheiro, né? E eu tenho um amigo que ele é ótimo, ele também é negro, mas ele fala assim: Carla, nós, pessoas de cor como você, e ele não se coloca nisso daí, precisa ter tudo do bom e do melhor, e tem que mostrar. Então ele gosta de ostentar. Eu necessariamente não entro por esse viés, mas eu entendo também a postura dessa pessoa, porque para ele também foi muito duro chegar onde ele chegou. Então ele precisa se impor. Eu acho que a pessoa precisa se impor, mas não precisa ser arrogante, tá? A gente sabe, na verdade, precisa ser educado, precisa ser até mais educado do que o normal. Porque se você levanta a voz, isso aí é coisa de preto. E a gente vai ver tantas frases racistas que hoje em dia a gente ainda ouve, né? Ah, ela é negra, mas ela tem um coração gigante, como se você, pelo fato de ser negro, você não tenha coração, você não seja uma pessoa que sente como o outro. E aí, se vocês pegarem uma fala daquele filme Ó Pai Ó, onde nós temos Lázaro Ramos tendo um debate, ele como Rock e Wagner Moura como Boca, falando a respeito sobre isso. Negro não sangra, negro não chora igual a branco. Quando, né, corta, não sangra. Que cor é o sangue? É da mesma cor. É vermelho, né? O sangue não é branco, o sangue não é preto, ele é vermelho. E aí ele fala uma verdade assim, de uma forma muito clara. E aquilo para mim é uma das cenas desse filme mais legais que tem, porque você vê ele ali se impondo diante daquele cara que se acha o bambambam, porque fala: você é preto, você é negro, como se tivesse, na verdade, um xingamento. E aí a gente vê que aí é um preconceito, né? E o preconceito, ele tá assim, rispidamente inserido na nossa sociedade. Nós precisamos combater, nós precisamos entender que a luta dos blocos afros, a luta dos panteras negras, né, a luta de tantas mulheres, né, que cantam a África, dos terreiros, sim, de matriz africana, essas pessoas que estão ali inseridos, a luta que tem. Aí existe o preconceito racial, existe o preconceito religioso em cima dessas pessoas. Eu sou negra, sou evangélica, protestante. Existe o preconceito também quando eu encontro determinadas pessoas que são militantes e que acham que pelo fato de eu me autodeclarar como negra, ou por eu ser negra, eu tenho que estar usando roupas de determinadas como é que eu vou dizer, estampas que remetem à África. Eu acho muito bonitinho, gosto até, inclusive hoje eu tô até de onça, né, tigresa, não sei o que, isso eu acho que é mais uma jaguatirica. E tô brincando um pouquinho porque a gente precisa descontrair, mas tem pessoas, eu já fui extremamente, não foi humilhada, mas assim, tragada por algumas pessoas militantes que queriam, na verdade, que eu me colocasse nesse lugar. E aí eu falei pra ela: gata, eu me sinto sim negra, mas eu não acho que é uma escolha minha. Eu não tenho que andar da forma como você acha que todos devem andar, porque quando eu faço isso, eu tô sendo também preconceituosa com os meus. Então acho que cada um tem o direito de cultuar o Deus que te faz bem, a religião que te agrada, que te traz uma certa humanidade. Você deve se vestir da forma mais adequada, que se pareça com a sua personalidade. E isso independe de você ser negro, branco. E eu acho que se a pessoa branca, ela acha no direito de também se vestir, ela deve se vestir. E eu acho que as pessoas precisam, na verdade, deixar de polarizar
né, determinadas. A nossa luta não é negros e brancos, é sim contra a branquitude e o privilégio que existe na sociedade por conta do preconceito institucional e estrutural que existe. A gente precisa, na verdade, o debate vai muito além do que isso daí. Bom, hoje foi só uma pincelada para a gente repensar determinadas situações, lembrando que o Dia da Consciência Negra é amanhã, 20 de novembro. Quero deixar assim um abraço para todos, estudantes, ex-estudantes, amigos, colegas, dizer que é muito importante a gente se colocar nesse lugar de antirracista. Você não precisa ser negro para ser contra o racismo, você precisa ser apenas humano e ter caráter e saber que o outro tem as mesmas qualidades, tem também defeitos, assim como eu e como você, e dizer para vocês que coíbam, tentem assim de forma, né, através do conhecimento, trazer um discurso. Eu tô com um gato aqui querendo, ele vai entrar, não vai ter jeito. Um discurso a respeito dessa questão da branquitude, do preconceito racial, e entender que nós, na verdade, precisamos muito mesmo combater o racismo da melhor forma possível. Então, assim, um abraço, um beijo da Pro, fiquem todos com Deus. Em breve estarei na sala de aula, em nome de Jesus, trabalhando com vocês esses temas, ouvindo o que vocês vão trazer para mim a respeito do que vocês pesquisaram, entenderam, viram por aí. Você quer pular, né, meu filho? Ele pulou. Ele ia pular, ele já abriu a porta. Esse aqui é Chicletinho, gente, se vocês não sabem, Linko. Eu tava aqui no quarto tentando fazer mas ele tava em tempo de derrubar a porta.